E neste momento, que nós possamos, de pensamento elevado ao mais alto, sentir a presença do Cristo Jesus em cada um de nós, iluminando os nossos corações, iluminando a nossa casa. Que nós possamos agradecer ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, aos benfeitores celestes que vêm trazer para nós o amparo e a sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nossa casa. Jesus, sede conosco, que a mensagem de hoje nos traga a oportunidade de reforma do nosso campo íntimo. Jesus, que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, que a água colocada para ser imantada possa se transformar nessa fonte divina para ser o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Abençoe cada cantinho do nosso lar, abençoe nossa família. Que os benfeitores celestes possam, neste momento, transformar o culto do Evangelho em nossa casa numa festa espiritual divina, onde vamos trabalhar pela nossa transformação interior. Que assim seja. E prosseguindo os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 171. Lei do uso. Abaixo, uma epístola que está no livro de João, no capítulo 6, versículo 12. João diz assim: E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós a oportunidade de estudo e reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano contra o desperdício e a avareza. É imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamentos de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é imprescindível evitar o descontrole e o excesso. O Pai não suprime o frio,
porque alguns dos seus filhos se queixaram do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, reconheceu claramente: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. E aqui nós vamos recorrer ao auxílio dos benfeitores para a compreensão da mensagem. Esta epístola, de onde Emmanuel constituiu essa mensagem, está lá no livro de João, fala do momento da multiplicação dos peixes e dos pães, para atender à necessidade dos inúmeros irmãos que acompanhavam Jesus e que estavam famintos. E ali, Jesus recomenda que cada naco de pão, que cada pedaço de peixe, embora todos estivessem fartos, não fossem desperdiçados, que eles pudessem recolher, fazendo uma reserva para a alimentação da próxima vez que sentissem fome. Mas que também, naquele momento, pudessem respeitar a boa vontade, a fraternidade daqueles que doaram os peixes e os pães para que fossem multiplicados. E Emmanuel vem muito sabiamente falar da lei de uso, que se todos nós aprendêssemos a utilizar com sabedoria, com responsabilidade, a lei de uso, estaríamos desta forma, trabalhando contra o desperdício e a avareza. Por que Jesus fala do desperdício e da avareza? É que muitos de nós ainda temos o sentimento egóico. Muitos de nós ainda somos avarentos. Temos muito e doamos pouco. Abarrotamos o nosso celeiro como se só o nosso estômago tivesse fome. E muito daquilo que nós acumulamos em torno de nós, principalmente quando nós falamos de alimento, se perde. Porque a natureza humana é perfeita. Nós só conseguimos colocar no nosso estômago aquilo que é necessário para matar a fome. Aquilo que é excesso vai transbordar de nós e vai nos fazer mal. Mas infelizmente, às vezes, nós somos avarentos. Queremos acumular demais em torno de nós e nos esquecemos
de que tudo aquilo que nos foi concedido pelo Pai tem um propósito divino para que nós possamos dividir com os nossos irmãos. Então nós, devido ao nosso egoísmo e à nossa avareza, assistimos só os nossos. Muitas vezes deixamos de olhar para fora. Muitas vezes nós não percebemos o quanto aquilo que nós desperdiçamos está fazendo falta para o outro. Hoje, a Terra lida com uma realidade muito injusta. Nunca se produziu tanta comida na Terra. Nunca também se viu tantas pessoas em completo estado de miséria e vulnerabilidade social. É um desequilíbrio total. Aqui Jesus cobra daquelas pessoas o equilíbrio. E hoje nós vemos a humanidade vivendo esse estado de desequilíbrio. É incompatível muitas vezes a nossa realidade com a realidade do que nós vemos nas ruas. Inúmeras pessoas, famílias com crianças esmolando o pão, passando frio, doentes pela falta do pão de cada dia. Nunca os campos produziram tanto na terra. Com a chegada da tecnologia, o homem administra muito bem a terra. Os grãos se multiplicam, centuplificam. E por que ainda tanta miséria, tanta fome, tanta dor, tanto sofrimento? Infelizmente, é porque nós ainda não alcançamos a capacidade de equilibrar entre o ser e o ter. Infelizmente, nós ainda preferimos jogar fora do que assistir os nossos irmãos, porque ainda estamos contaminados pelo pensamento primitivo da avareza. Jesus estava cobrando no momento que eles não desperdiçassem, que guardassem, porque mais tarde voltariam a ter fome. Mas exigia que eles buscassem dentro de si o equilíbrio. E a mensagem de Emmanuel traz para nós um significado muito importante, nos ensinando a nos disciplinarmos, a buscar dentro de nós o equilíbrio em todas as nossas necessidades, alimentar-se do necessário, utilizar para nos vestir aquilo que é necessário, e aquilo que for supérfluo para nós, aquilo que for sobrar na nossa mesa, que nós não nos esqueçamos de atender às necessidades dos nossos irmãos. Ele faz também um alerta muito importante. Quando ele fala daqueles entusiastas do voluntariado, daqueles irmãos entusiastas da filantropia, que são irmãos moralmente mais avançados e que enxerga a necessidade de todos estes que passam pelas barreiras da vulnerabilidade social, destes que
sofrem pela miséria, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia, que estão doentes, esmolando o pão. São irmãos que muitas vezes dispõem do seu tempo para recorrer a estes mais afortunados materialmente para recolher os recursos materiais que não têm mais serventia para eles, ou faz com que estes irmãos sejam tocados pela fraternidade e que possam doar alimentos para ser distribuída a estas famílias. São irmãos que enxergam nessa existência a oportunidade de trabalhar, de contribuir, assim como fez Jesus no momento que multiplicou os pães para alimentar aquela multidão faminta. E eles fazem o mesmo trabalho. Recolhe toda sorte de donativos para assistir estes irmãos na mais completa miséria social. Mesmo assim, a gente não tem como não se indignar com tanta comida sendo perdida nos campos, sem chegar para assistir esses mais vulneráveis. Mas aqui tem um alerta muito importante quando diz assim, olha, na Assembleia de Necessitados do Monte, por certo não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante do pão sem necessidade justa. Infelizmente, dentre estes irmãos que esmolam o pão, tem aqueles nossos irmãos que estão em completo estado de desequilíbrio, que não compreendem o esforço que o outro faz para angariar aquele recurso que atenda à sua necessidade material. E eles se acomodam com este recurso, muitas vezes até desperdiçam. E aqui ele nos chama a atenção que estes irmãos precisam sim ser assistidos na medida justa, mas precisam também passar pelo processo da evangelização e da educação moral, para que possa, restabelecida a sua necessidade de escassez de comida, de agasalho, uma vez curado dessa enfermidade, possa trabalhar para angariar o seu próprio recurso, não ser um peso para a sociedade. Ele faz esse alerta para que nós também estejamos atentos no trabalho de angariar recursos, de distribuir recursos, mas educar os nossos irmãos para que eles alcancem o equilíbrio. E que uma vez que foram assistidos nos momentos de dificuldade extrema, uma vez equilibrados, uma vez que já conseguiu passar por aquela dificuldade, que passe a engrossar estas fileiras de trabalhadores do bem e passe a contribuir para que também ajude aqueles mais necessitados que chegam nestes pontos, nestes postos de socorro em busca do agasalho, do remédio, do pão. Então, que esta corrente se agigante. Hoje
eu fui beneficiado. Mas assim que eu puder, que eu possa também ser um trabalhador do bem e que eu possa trabalhar para garantir o meu sustento e que eu possa não ser acumulador, que eu possa trazer também um pouco daquilo que me é supérfluo para assistir os meus irmãos. E assim, nós vamos aprendendo com Jesus a encontrar este equilíbrio, a não desperdiçar comida dentro da nossa casa, a sermos justos, não demandar compra em excesso e tudo aquilo que não estiver sendo útil para nós, que possa servir aos nossos semelhantes. Só assim nós estaremos fazendo de maneira correta a lei do uso, aprendendo com o Pai Celestial a distribuir com justiça para os nossos semelhantes um pouco daquilo que o Pai nos concedeu em forma de recursos materiais. Só assim nós estaremos avançando no campo moral e, consequentemente, caminhando para a nossa evolução espiritual. Se todos nós alcançarmos este princípio da administração sábia da lei de uso, estaremos vencendo na terra a guerra contra a fome, a miséria, a dor, o sofrimento que os nossos irmãos mais vulneráveis passam. Só assim estaremos contribuindo com o Criador para que nós passemos do plano de prova e expiação para o plano de regeneração. Se todos nós tivermos alimento, se todos nós tivermos saúde, trabalho, justiça social, na terra não precisará haver mais guerra, porque teremos vencido a avareza, teremos vencido o egoísmo, seremos mais prósperos, porque vai reinar dentro de nós a virtude do amor, da bondade e da fraternidade. É isso que Emmanuel traz para nós como ensinamentos. Administremos com equilíbrio. Aprendamos a utilizar com sabedoria de todos os recursos materiais que o Pai nos concedeu, para que amanhã, mesmo que a terra esteja vivendo um inverno extremo, que nós sejamos voluntários do Pai, aquecendo os nossos irmãos que passam frio. Quando os nossos campos produzirem com fartura, que nós saibamos retirar parte daquilo para ofertar aos nossos irmãos mais vulneráveis, que não têm a oportunidade que nós estamos tendo de encher os nossos celeiros e que nada falte a eles. Que as casas de oração, que os pontos de socorro para distribuição sejam sempre abastecidos pelo trabalho daqueles que buscam, através do amor e da fraternidade, dividir com os seus irmãos um pouco daquilo que possui. Que seja celeiro de bênçãos, onde possa todos os irmãos assistidos saírem dali com o coração preenchido de fé, de amor, de luz e de esperança, e que mais tarde possam voltar nestes mesmos pontos de abastecimento, de socorro,
para engrossar as fileiras do voluntariado e trabalhar para assistir também os seus irmãos. Porque uma vez que eu busquei assistência e recebi, em gratidão a Deus por essa oportunidade, eu também me torno um voluntário da causa, trabalhador para assistir os meus irmãos em todas as suas necessidades, materiais e, consequentemente, espirituais. E é com esse sentimento de gratidão por esta mensagem que Emmanuel nos oferta hoje, por este ensinamento de Jesus, que nós vibramos paz e luz para a nossa comunidade. Que entre nós não falte amor, bondade, respeito, fraternidade e partilha justa, se assim necessário for. Vibremos por cada uma das nossas casas de oração. Que sejam esses pontos de auxílio aos mais fracos. Que seja casa de socorro divino, não só para assistência material, mas principalmente espiritual. Que seja as nossas casas de oração, a enfermaria que o Espírito busca para se curar de todas as mazelas que muitas vezes nós carregamos na alma. Que seja a casa de oração, o hospital de almas, onde promove, através da oração, a cura, através da distribuição justa, a partilha do alimento que vai atender a necessidade do corpo e da alma. Jesus, vibramos pela nossa família, pelos nossos consanguíneos, aos que estão na morada maior, que sejam amparados pelo Criador, que encontre luz, paz e oportunidade de trabalho para a iluminação do Espírito. Aos que estão na morada terrena, que nós possamos estar junto deles todos os dias, promovendo através da oração a paz, a harmonia e a união. Jesus, neste momento, pedimos aos benfeitores que nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização da nossa casa. Que toda a nossa família possa se beneficiar neste momento, onde alcançamos a paz e a harmonia em nosso lar através da oração. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente no nosso quintal, atendendo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Que essas energias sejam renovadoras no nosso campo de trabalho. Que busquemos na força do trabalho a oportunidade de alcançar a prosperidade material e espiritual. Que saibamos fazer a partilha justa com os mais necessitados. E agora, Jesus, é chegado o momento do passe. Que estas energias divinas sejam renovadoras de nossas forças. Que cure as feridas do corpo e da alma, que traga para nós a paz, a luz, a saúde, a harmonia. Que nossa casa se transforme em escola de bênçãos, renovadora de nós mesmos, nos preparando sempre para estarmos trabalhando no bem pelo bem, caminhando com Jesus, fazendo com que a terra seja campo de bênçãos e de luz para nós e para os nossos semelhantes. Vibremos por todos os lares, abençoa Jesus, o lar que padece pela dor do luto, o lar que padece pela falta do trabalho, do pão de cada dia, o lar que padece pela enfermidade, cura os nossos irmãos, os lares que padecem pelas brigas, pelas dissensões. Abençoe para que a bondade, a fraternidade e o perdão possa manter as famílias cada vez mais unidas. Abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano. Que ele seja, Jesus, assistido pelas suas bênçãos e pela sua luz. Que sejamos uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade, da fraternidade. Abençoe o nosso país, nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Jesus, a nossa família universal. E assim,
envolvidos pela tua luz. Sede conosco neste círculo de luz e de oração, e que nós possamos juntos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E a cada tarefeiro de luz, por todas as bênçãos que alcançamos durante o culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja.